Continuando então, galerinha, continuando. Então, eu fiz as minhas 12 flores. Agora a gente vai... Eu coloco essas miçanguinhas aqui no meio pra dar um detalhe, tá, na flor. Você pode colocar tanto agora ou quando você finalizar o trabalho. Bom, como que eu faço? Eu pego o barbante mesmo, que eu fiz a florzinha. Corto um pedaço. Tá? Um pedaço assim, mais ou menos. Que eu sou meio exagerada. Bom, o que nós vamos fazer? Nós temos 6 fios. Concorda aqui? A gente tem 6 fios. Então, eu vou tirar de 2 em 2, ó. 2 e mais 2. Então, eu vou ficar com 3 parzinhos, ó, de 2 fios. Porque o fio que a gente tá usando é número 6. Aí, eu vou pegar a miçanga. Eu pego uma agulha daquelas que a gente costura, que ela é um pouquinho mais grossa, e passo aqui por dentro, que às vezes eles vêm com o buraquinho fechado, fica difícil de passar a linha. Aí eu passo aqui, ó, minha linha aqui por dentro da miçanga. Coloco aqui em cima da flor. Pego a agulha de crochê, ó, e passo um lado. Aí segura aqui pra linha não correr, tá? E aqui o outro. Gente, por que eu tô ensinando isso? Eu sei que tem muita gente que tá falando, ai, não precisa, que a gente já sabe. Mas é que tem meninas que estão começando agora, então assim, pra ficar fácil pra quem tá iniciando, tá bom? Aí eu venho aqui, ó, pro meu lado de trás e vou dar 2 nozinhos. Se quiser dar 3, aí fica aí a critério de vocês, tá bom? Mas eu acho que com 2 nozinhos já fica bem seguro, tá? Então, eu faço assim, ó, em todas as florzinhas. Aí, tanto faz, você pode fazer agora ou quando você finalizar a peça, tá bom? Dá um detalhe pra florzinha. Agora, a gente vai trabalhar essa parte verde, tá bom? Eu vou usar número 6 também e agulha também 3,5 pra tá continuando o trabalho, tá bom? Bom, galerinha, então aqui, ó, eu já amarrei, tá? O meu barbante verde aqui na argolinha aqui de trás. Vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3. E aqui no mesmo espaço eu vou fazer mais 2 pontos altos. 2 correntes de separação. E mais 2 pontos altos. Desculpa, 3 pontos altos. Que vai ficar um leque de 3 pontos altos separado por 2 correntinhas. Assim. Uma corrente de separação, venho pro próximo espaço e coloco 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente de separação, venho pro próximo espaço e vou fazer outro leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. No próximo espaço, eu vou colocar 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e vou fazer outro leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. E assim a gente vai trabalhar a volta todinha da nossa flor. Tá? Quando a gente terminar, ela vai ficar dessa forma, tá? Com as 4 pontas, tá vendo? E aí, pode arrematar. A gente vai ter que fazer isso nas 12 flores, tá bom? Vai ficar assim, então, leque, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, um leque. E assim a gente vai trabalhar a volta dela todinha, tá? E vamos fazer assim nas 12 flores. Quando a gente finalizar, eu volto com vocês.
Feito então todo aquele processo da florzinha, eu vou ensinar, galerinha, vocês a unir as flores de duas formas. Se você não, eu gosto de fazer da segunda forma que eu vou ensinar. Mas se você não conseguir entender a segunda forma, eu vou ensinar desse jeito aqui. Qual é o problema desse jeito? Que você tem que ir arrematando florzinha por florzinha. Bom, aqui eu já coloquei o meu fio cru, vou subir 3 correntinhas e vou fazer outro leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e 3 pontos altos. Eu vou fazer assim até chegar aqui nesse leque. Então, aqui eu trabalhei o leque, uma corrente de separação, 3 pontos, uma corrente, 3 pontos. E aqui eu cheguei novamente no meio do leque. Então, eu coloquei 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha. Aí, eu pego lá o trabalho que a gente tá fazendo. Qualquer ponto, tá, meninas? Qualquer ponto alto aqui que a gente fez, eu vou prender com um ponto baixo. Vou fazer mais uma correntinha e vou terminar esse leque aqui com 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Prendi, então, aqui o meu leque, aí eu vou contar aqui, ó, os meus pontos altos. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, e vou prender aqui, ó, no 6º ponto alto, sem fazer correntinha. Eu terminei o meu leque, aqui eu prendi. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. No 6º ponto alto, eu prendo com um ponto baixo, sem fazer espaço, correntinha nenhuma de espaço. Eu volto aqui pro trabalho e faço os 3 pontos altos. Então, depois que eu fiz os meus 3 pontos altos, eu vou voltar lá de novo. Ó, eu prendi aqui nesse ponto. Então, eu vou pular 2 pontos de base. No terceiro, eu prendo com um ponto baixo. Laço. Venho aqui pro meu espaço e faço meus 3 pontos altos. Volto aqui novamente para a peça, pulo 2 pontos de base, no terceiro eu prendo com um ponto baixo. Vou voltar e fazer 3 pontos altos aqui no meu leque. Agora aqui, no meu último leque, meninas, prestem muita atenção nessa parte, porque senão depois, quando vocês estiverem lá para finalizar a última flor, não vai dar certo, tá bom? Aqui no meu último leque, eu prendi ele aqui, eu vou pular 1, 2, 3, 4. No 5º ponto alto, eu coloco um ponto baixo. Desculpa. Aqui, como a gente tá no leque, a gente vai colocar uma corrente de separação. Vou pular 1, 2, 3, 4. No 5º ponto alto, eu coloco um ponto baixo. Faço uma corrente de separação e volto aqui e coloco os 3 pontos altos para finalizar o meu leque. Então, prestem muita atenção nessa parte para não ter erro no final. Vou prender o meu primeiro leque. Aqui eu pulo 5 pontos altos. No 6º, eu prendo com um ponto baixo.
Aí faço aqui eu pulo 2 pontos altos, no terceiro prendo com ponto baixo, venho, termino aqui, pulo 2 pontos altos e prendo com ponto baixo. Nesse último leque, eu pulo 4 pontos altos. No quinto, eu já coloco o ponto baixo. Então, prestem muita atenção no primeiro leque e no último leque, tá? Porque aqui a gente vai pular 5 pontos altos e prender no sexto. No último, a gente vai pular 4 pontos altos e prender no quinto ponto alto, tá? Prestem muita atenção nisso para não ficar errada a florzinha de vocês. Então, aqui eu vou descer trabalhando, finalizando essa primeira florzinha. Vamos trabalhar agora aqui normal. 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, leque sobre leque, tudo separado por uma correntinha, tá? Quando chegar aqui no final, arremata o fio pra gente colocar a outra florzinha, tá? Pronto. Então, aqui, esse meu primeiro módulo tá pronto, já terminei ele e arrematei o fio. Já comecei aqui o meu segundo, então eu fiz o leque e fiz aqui até a metade do leque. Vou fazer uma corrente, vou vir aqui, ó, no leque que eu acabei de fazer aqui no leque aqui da parte de baixo e vou prender com um ponto baixo. Uma corrente e venho aqui, ó, para terminar esse leque que eu ainda estou trabalhando. Sem separação, eu venho aqui, ó, pro espaço. Aqui, ó, nesse espaço aqui, ó, que eu tenho de uma correntinha lá do outro, da outra florzinha que eu tinha feito, e prendo um ponto baixo. Reparem, ó, que as costas das minhas duas florzinhas, elas estão assim, ó, costa com costa, tá? Você pode segurar até a florzinha assim, que fica até mais fácil para você trabalhar. Laço, volto aqui pro espaço que eu estou trabalhando e coloco 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Venho aqui pro outro módulo que eu já tinha feito, prendo com um ponto baixo. Volto aqui para esse que eu estou trabalhando e coloco 3 pontos altos. Volto aqui, ó, pro último espacinho do outro módulo e coloco um ponto baixo. Laço, venho aqui para dentro do meu leque e vou colocar 3 pontos altos. Uma corrente de separação, vou prender no mesmo ponto alto que eu prendi a nossa outra florzinha. Então, no mesmo ponto alto, eu vou prender esse que eu estou trabalhando agora com um ponto baixo. Uma correntinha de separação e vou vir aqui para terminar o meu leque com 3 pontos altos. 2 e 3. Vou pular 5 pontos altos aqui. Depois que eu prendi, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu prendo com um ponto baixo. Laço e venho terminar os meus 3 pontos altos. Vou pular 2 pontos altos, no terceiro, prendo com um ponto baixo. Laço e faço aqui os meus 3 pontos altos.
Volto, pulo 2 pontos de base, no terceiro, um ponto baixo. Laço e vou fazer os 3 pontos altos do meu leque. Gente, essa parte aqui é um pouquinho chata, mas se eu não explicar direito pra vocês, não vai dar certo o trabalho, tá bom? Feitos os 3 pontos altos, vou fazer uma corrente de separação, não se esquecendo que agora a gente pula 1, 2, 3, 4 pontos altos, no quinto eu prendo com um ponto baixo. Uma corrente de separação, volto para terminar o meu leque. Com 3 pontos altos. Aí eu faço uma correntinha de separação e já vou descer aqui pro trabalho, finalizando aqui, então, mais essa florzinha. Chegando aqui no leque, quem for fazer dessa forma, arremata e começa novamente que nem a gente tá fazendo. Essa outra forma que eu vou explicar pra vocês, o que eu acho mais fácil é que você não tem que ficar arrematando, tá? Eu vou explicar pra vocês como que vocês vão colocar todas as florzinhas sem precisar fazer arremate. Mas se você achar que vai ficar difícil, que assim fica mais fácil, coloca as florzinhas dessa forma. Vai dar a mesma coisa, tá, gente? Não vai ter diferença alguma. A única diferença é que a gente colocando dessa segunda forma que eu vou ensinar, eu acho que é mais rápido e não fica tanto arremate, tá bom? Só isso. Então, assim, quem achar mais fácil assim, coloca desse jeito. Quem achar mais fácil da segunda forma que eu vou explicar agora, coloca da segunda forma, tá bom? Vamos lá então, galerinha. Pronto, galerinha. Aqui, então, eu já aprendi o primeiro módulo, como a gente estivesse prendendo aquele primeiro módulo que nem eu ensinei, tá bom? Então, aí eu já desci aqui também a lateral, tá? Chegando aqui, eu vou fazer uma correntinha. No leque, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Apenas 3 pontos altos. Por quê? A gente vai colocar todas as florzinhas. Quando a gente estiver voltando, é que a gente vai preencher essas partes aqui de baixo. Todas elas vão ficar sem trabalhar a parte de baixo. Depois que a gente colocar todas as florzinhas, eu volto para explicar para vocês como que a gente vai fazer. Aqui eu vou fazer 3 correntes de separação. Então, eu fiz aqui, no último leque aqui da parte de baixo, aqui, ó. Eu fiz 3 pontos altos. Vou fazer 3 correntes de separação. Vou pegar a minha próxima flor, ó, eu já coloco aqui do lado, pra eu não me perder. Ó, vou colocar ela aqui do lado, porque elas vão ter que ser trabalhadas dessa forma aqui. Feito as minhas 3 correntinhas, eu laço, pego aqui, ó, no leque da segunda flor que eu vou trabalhar. Aqui eu coloco 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vai ficar assim, a união deles. Porque eu vou terminar esse leque e esse leque quando eu tiver vindo fazer a parte de baixo. O que que eu vou fazer? Sem separação, eu vou pegar lá o módulo que eu tenho e vou colocar um ponto baixo. Laço, volto aqui para a florzinha que eu tô trabalhando, 3 pontos altos. Vou lá pro espaço, pro segundo espaço que eu tenho aqui do outro que eu estava trabalhando, um ponto baixo. Do mesmo jeito, ó, que a gente trabalhou daquele lá, a gente vai trabalhar aqui também, florzinha costa com costa. Laço, volto e ponho os 3 pontos altos. Venho aqui novamente, no meu último espaço, um ponto baixo. Volto para fazer o meu leque. Então, aqui eu vou colocar 3 pontos altos.
uma correntinha de separação. Vou prender aqui, ó, no mesmo espaço que eu prendi o outro leque da outra florzinha, no mesmo espaço, um ponto baixo. A única diferença daquele primeiro que eu expliquei pra vocês vai ser só porque a gente não vai arrematar o fio, tá bom? Mas os espaços é tudo a mesma coisa. Uma corrente de separação e venho pra terminar aqui o leque. Essa capa é a mesma flor da capa do fogão, então assim, eu gosto de fazer conjuntinho. Quando é conjunto, eu uso essa capa, tá bom? Então, eu prendi aqui, vou pular 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto alto, um ponto baixo. Volto e coloco meus 3 pontos altos. Depois, esses fios que fica aqui aparecendo, a gente vai arrematando, tá? Volto, pulo 2 pontos altos, no terceiro, um ponto baixo. E volto aqui, 3 pontos altos. Vou lá na peça novamente, pulo 2 pontos altos, no terceiro, um ponto baixo. E venho aqui pro meu leque. 3 pontos altos. Uma corrente de separação. Vou pular 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. No quinto, eu coloco um ponto baixo. Uma corrente de separação e venho para terminar o meu leque. E assim, ó, tá vendo? Já coloquei um módulo no outro sem precisar arrematar. Vou descer novamente, chegar aqui no leque, vou fazer 3 pontos altos, 3 correntinhas e já prendo a próxima florzinha, que nem a gente prendeu essa daqui, tá? Eu gosto de trabalhar assim para não ter que ficar arrematando, tá bom? Então, vamos colocar todas as florzinhas. Quando eu tiver com todas as florzinhas já aqui na peça, aí eu volto para ensinar para vocês como a gente vai fazer a parte aqui de baixo, pra gente dar continuidade na aula. Voltando então, galerinha, vamos dar continuidade, ó. Aqui eu vou colocar já a minha última florzinha, então eu voltei pra mostrar pra vocês como que a gente vai trabalhar a última florzinha, tá bom? Aqui eu já prendi, tá? Do jeito que a gente vinha fazendo. Faço uma corrente de separação e vou prender aqui, ó, no mesmo lugar que eu prendi o primeiro leque. Uma corrente de separação, volto, trabalhando o meu leque. Vou colocar, então, aqui 3 pontos altos. E agora, eu vou ter que fechar a capa, porque ela é toda fechada. Então, aqui, ó, eu venho aqui no primeiro bloquinho lá, o primeiro espaço que eu fiz, eu vou fechar com um ponto baixo. Volto. E vou trabalhar aqui os meus 3 pontos altos. Agora, eu vou descer prendendo a última florzinha, eu tenho que prender as duas partes dela, tanto aqui quanto do outro lado. E vamos trabalhando assim, vamos descendo. 3 pontos altos. Venho, prendo com um ponto baixo. Volto. Agora, eu vou fazer o meu leque. Então, eu faço 3 pontos altos. Nossa, hoje tá complicado, hein? Vou fazer uma correntinha de separação e vou prender aqui, ó, no meio do leque.
uma correntinha de separação, volto e vou finalizar o meu leque com os 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Agora a gente vai começar a trabalhar a parte de baixo aqui, ó, que a gente deixou sem trabalhar. A gente vai dar a volta todinha fazendo dessa forma, ó. 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. E aqui no espaço eu coloco 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, ó, cheguei aqui no meu leque, onde eu trabalhei apenas 3 pontos altos. Então, eu vou colocar mais... Nossa, gente, espera só um pouquinho, deixa eu silenciar esse WhatsApp. Pronto, vamos dar continuidade, então, à nossa aula. Porque gravar no celular é uma beleza, né? Então, eu coloquei 1, 2, 3 pontos altos, que eram os 3 que faltava pra gente fazer aqui o nosso leque. Faço uma correntinha de separação. Venho aqui, ó, lembra que a gente colocou 3 correntinhas? Eu venho na segunda correntinha, aqui que a gente tem a correntinha do meio, e vou prender com um ponto baixo. Assim a gente já ficou com o nosso leque. Faço mais uma correntinha, venho aqui, ó, pro nosso próximo leque, que só tem 3 pontos altos também, e completo fazendo 3 pontos altos. Pronto, ó. Então, aqui a gente já uniu esse bloquinho a esse. Como a gente teve muitas interrupções, eu vou fazer mais esse aqui com vocês. Então, eu desci, né, normal, vou trabalhar aqui os 3 pontos altos. E agora, a gente vai trabalhar a volta todinha dessa forma, tá vendo? A gente não vai precisar ficar arrematando. Eu acho mais fácil, tá? Todos os trabalhos, assim, que eu... bastante, ainda mais quando é bastante flor. E que tem apenas uma volta aqui, tá? Se tiver que ter, mas assim, 2 voltas no cru pra depois emendar a flor. Aí, desse jeito, não dá mais certo, tá? É só quando tem apenas uma volta mesmo no cru. E emendando as florzinhas com uma volta só que dá certo. Então, chegamos aqui no leque novamente. Eu vou colocar 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação. Venho aqui onde eu deixei aquelas 3 correntinhas. Na correntinha do meio, aqui eu conto 1, 2. Aqui 1, 2. Então, é na correntinha, sempre na correntinha do meio. Eu vou colocar um ponto baixo. Faço mais uma correntinha e já passo pro próximo leque e coloco os 3 pontos altos que tava faltando aqui para finalizar o outro leque. E aí, já faço uma correntinha de separação e já venho trabalhando aqui os 3 pontos altos. E assim, ó, a gente já vai finalizando a parte de baixo, sem arremate, que a gente já vai dar continuidade com o cru quando a gente finalizar. Quando chegar, então, na última florzinha, eu vou vindo trabalhando todas elas dessa forma. Quando chegar aqui na última florzinha, aí eu volto de novo com vocês. Pronto, galerinha. Então, ó, já dei a volta todinha. Cheguei, então, aqui no último. Eu vou fazer uma correntinha e vou prender aqui, ó, no primeiro ponto alto aqui do leque, com um ponto baixíssimo. Aí, assim, a gente já finalizou tudo aqui, dando a volta, sem arremate, tá vendo? Isso que é o melhor. Então, eu vou passar pro próximo ponto alto aqui do leque, com um ponto baixíssimo, tá? Então, eu prendi nesse, passei para o segundo com um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou subir 3 correntinhas, que vai me servir como um ponto alto. E vou fazer mais 2 correntinhas. Então, aqui, totalizando 5 correntinhas. Vou laçar, vou pular um ponto, que é esse ponto aqui do leque. Vou pular o espaço aqui do leque, que é como se fosse uma correntinha. No intervalo aqui, eu coloco um ponto alto.
na união dos dois leques, eu coloco um ponto alto. Faço 2 correntes de separação, vou pular 2 pontos. Então, aqui, ó, o intervalo aqui, ó, do leque tem uma correntinha, serve como um ponto. Vou pular o próximo, no terceiro, um ponto alto. A gente vai dar a volta todinha trabalhando desse jeito, tá? 2 correntes, laço, pulo um ponto, pulo o espaço aqui de uma correntinha, no próximo ponto, um ponto alto. 2 correntinhas de separação. Vou pular 2 pontos, então eu pulo esse próximo, pulo esse, no intervalinho aqui da correntinha, um ponto alto. 2 correntes de separação, pulo 2 pontos, no terceiro, um ponto alto. 2 correntes de separação, vou pular aqui uma correntinha, um ponto alto, no próximo eu coloco um ponto alto. 2 correntes de separação, vou pular então 2 pontos, já tô aqui de novo, ó, na união dos leques, aqui eu coloco um ponto alto. Então, vocês perceberam que do mesmo jeito que eu iniciei aqui, ó, com um ponto alto no intervalo, eu terminei também com intervalo, no ponto alto aqui no intervalo. Então, aqui, ó, no quadradinho aqui, ó, em cada quadradinho a gente vai ter que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados, tá? De um leque ao outro. A gente vai ter que ter 6 quadrados em todos. Se não tiver, tá errado, volta de novo a contagem, tá bom? Porque vai ter que dar sempre assim, ó, 6 quadradinhos em cada florzinha, tá bom? Senão depois a gente não consegue fazer o babadinho direito. Então, é sempre um ponto alto, pula 2 pontos de base, onde não tem ponto, tem uma correntinha, pula como se fosse um ponto, tá? E no terceiro, põe um ponto alto, 2 correntinhas de separação, pula 2 pontos, no terceiro, um ponto alto. Vai ser sempre assim, todos os quadrados vão ter 6 quadradinhos embaixo, tá? De um leque ao outro. Vamos fazer assim toda a volta. Quando chegar aqui no final, aí a gente continua. Pronto, cheguei então aqui ao final então da carreira. Aqui eu vou fazer 2 correntes. Naquelas 5 correntinhas que a gente fez aqui, ó, a gente vai contar 1, 2, 3. Na terceira correntinha, a gente prende com um ponto baixíssimo. Então, vai ficar assim. Vamos subir novamente 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 3 correntinhas, um ponto alto. E as outras 2 é equivalente a essas 2 correntinhas aqui que a gente coloca aqui como separação. No ponto alto, eu vou colocar um ponto alto. 2 correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto. E a volta vai ser todinha trabalhada dessa forma. 2 correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes de separação, ponto alto sobre ponto alto. E o que eu vou fazer agora? Aqui eu tô, ó, na segunda volta que eu vou dar de quadradinho. Então, 2 correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto. Eu preciso de 6 carreiras igual a essa, tá bom? Então, eu vou finalizar essa, vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui dos 5 que a gente subiu. Vou subir 5 correntinhas e fazer a mesma coisa. 2 correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto. Por 6 carreiras iguais a essa. Então, aqui a gente já tá na segunda, tá bom? Terminando essa segunda, nós vamos fazer mais 4 carreiras igualzinha a essa, totalizando 6 carreiras com essas 2 aqui que a gente já tá trabalhando, tá bom? Quando eu finalizar as minhas 6 carreiras só de quadradinho, 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, correntinha sobre ponto alto, da mesma forma, aí eu volto pra gente poder dar continuidade,
tá bom? Aqui não vai ter erro, são 6 carreiras iguaizinhas a essa aqui que a gente já trabalhou ela todinha, tá bom? Quando eu finalizar, aí a gente volta. Pronto, galerinha, voltando então, ó, eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 fileiras iguais. Aí, já arrematei o fio, tá bom? Ó, veja que aqui é a parte de cima da nossa capa, a gente tá trabalhando com ela assim, tá bom? Então, fiz as 6 fileiras iguais e arrematei o fio. O que que eu vou fazer agora? Vou pegar o meu barbante novamente. Vou vir aqui, ó. Onde a gente fez aquelas fileiras. Aqui, ó. Eu prendi o ponto alto e deixei esses 2 pontos sem trabalhar. Então, aqui, ó, eu prendi o ponto alto aqui. Nesse ponto alto aqui ao lado, eu vou prender o meu barbante. Vou dar 2 nozinhos. E depois eu arremato ali o fio. Vou prender aqui. E vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Venho aqui, ó. Deixa eu tirar esse fio aqui para não atrapalhar. Pro espaço ao lado. Deixa eu ver como vai ficar melhor para vocês poderem visualizar. Ó, eu prendi aqui. Então, aqui, ó, no ponto aqui, ó, do lado do ponto alto aqui, novamente, do ponto alto, do próximo ponto alto, eu vou prender com um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas. Vou vir aqui, ó, pro próximo espaço, do lado do ponto alto, nesse ponto aqui, eu faço um ponto baixo. E eu vou dar a volta todinha trabalhando assim, 3 correntinhas. Vou vir aqui, ó, pro ponto aqui do lado do ponto alto. Nesse ponto, eu vou prender com um ponto baixo. Eu vou dar a volta fazendo isso, a volta todinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar direito aqui pra vocês. Ó, eu prendi então aqui, fiz 3 correntinhas. Aqui, ó, no quadradinho aqui, eu tenho esse ponto alto. Do lado dele, eu tenho um ponto. Então, aqui eu vou prender com ponto baixo. 3 correntinhas, porque aí vai ficar como? Vai ficar uma argolinha, ó, bem no ponto alto aqui, ó. Bem na divisa aqui do ponto alto. Então, eu vou prender aqui com um ponto baixo, 3 correntinhas, vou vir pro próximo quadradinho. Aqui eu vou prender um ponto baixo. Vai ficando assim as argolinhas, que depois a gente vai vir trabalhando nelas. Eu vou dar a volta todinha assim. Então, aqui eu vou fazer 3 correntinhas, vou vir aqui, ó. Aqui eu tenho ponto alto. Nesse ponto ao lado, eu vou prender um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, tenho o ponto alto. Nesse ponto aqui ao lado, eu prendo com um ponto baixo. 3 correntinhas. Nesse ponto aqui do lado do ponto alto, aqui à frente do ponto alto, eu prendo com ponto baixo. Vai ser trabalhada a volta todinha desse jeito. No ponto alto que eu tenho aqui, ó, no ponto que eu tenho à frente do ponto alto, é onde eu vou prender com ponto baixo. 3 correntinhas, prendo com ponto baixo. E assim eu vou trabalhar a volta todinha. Quando a gente terminar, eu volto com vocês. Pronto, galerinha, então eu dei a volta todinha, cheguei aqui no final novamente. Eu vou prender aqui no mesmo lugar onde eu iniciei com um ponto baixíssimo. Vou vir aqui, ó, dentro da argolinha, vou caminhar um ponto baixíssimo, 2 ponto baixíssimo. Vou colocar 2 pontos baixíssimo aqui. Depois eu coloco um ponto baixo. Tá? Aqui dentro dessa argolinha aqui, tá bom? Feito um ponto baixo, eu vou vir aqui, ó, pra próxima argolinha, eu laço minha agulha. Aqui eu vou colocar 8
pontos altos dentro dessa mesma argolinha. Aqui a argolinha onde eu coloquei o ponto baixo, vim pra argolinha, aqui a argolinha do lado, e vou colocar 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Venho aqui para outra argolinha e prendo com um ponto baixo. Faço 3 correntinhas de separação. Venho para a próxima argola e prendo com um ponto baixo. Laço, vou fazer novamente os 8 pontos altos na próxima argolinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Venho para a próxima argolinha, prendo com um ponto baixo. Faço 3 correntes de separação, venho para a próxima argola, prendo com um ponto baixo. Laço, venho para a próxima argola e vou repetir novamente os 8 pontos altos. Então, essa vai ser a nossa repetição dessa carreira, tá bom? Então, eu coloquei um ponto baixo, passo para a próxima argola, 8 pontos altos, venho para a próxima argola, fecho com um ponto baixo. Faço 3 correntes de separação, vou para a próxima argola, prendo com um ponto baixo. Laço, não dou espaço. Laço, vou para a próxima argola, 8 pontos altos. Vou para a próxima argola, um ponto baixo. Faço 3 correntinhas de separação, vou para a próxima argola, outro ponto baixo. Então, essa vai ser a repetição dessa volta que a gente vai dar, tá bom? 8 pontos altos, um ponto baixo na próxima argola, 3 correntinhas de separação, um ponto baixo na próxima argola e faço 8 pontos altos na próxima argola. Gente, galerinha, eu sei que é bem complicada assim essa capa, mas ela é tão bonita que eu quis compartilhar com vocês, tá bom? Mas se vocês acharem que ficou muito difícil, muito complicado de entender, aí vocês deixam nos comentários que eu tento fazer uma capa mais fácil, mas essa capa é linda, tá? E assim, eu tô tentando explicar da melhor forma para não ter erro algum, tá bom? Vamos lá, então, dar a volta todinha fazendo dessa repetição que eu falei agora. Pronto, galerinha, então eu cheguei aqui no final, tá? E vou, então, finalizar. Aqui eu tenho a correntinha, tá? Então, aqui eu prendo com um ponto baixo. E eu preciso fazer outra correntinha aqui para iniciar. Só que eu preciso sair do meio dessa correntinha. Então, o que eu vou fazer? Vou laçar, vou vir aqui, ó, onde eu coloquei o ponto baixo e vou fazer um ponto alto. Que aqui, ó, eu já vou iniciar a segunda carreira já saindo do meio da argolinha. Vou fazer novamente. Eu terminei, né, esses 8 pontos altos. Eu tenho uma correntinha aqui, eu vou prender ela com um ponto baixo. Laço minha agulha, vou vir aqui, ó, naquele ponto baixo onde eu iniciei, nele eu vou fazer um ponto alto. Que aqui eu já inicio a segunda carreira. Laço, venho aqui, ó, no ponto alto que eu tenho aqui dos 8 pontos altos e vou fazer um ponto alto.
e vou fazer um picô. 3 correntinhas, volto lá no ponto alto e fecho com um ponto baixo. Passo pro próximo ponto e vou fazer um ponto alto com outro picô. Então, em cima desses pontos altos que a gente tem, eu vou fazer um ponto alto e um picô. Apenas no último ponto alto, eu não vou fazer um picô. Então, aqui eu vou ter 7 pontos altos com picô e o último eu não vou fazer o picô, tá bom? Eu vou fazer assim, quando chegar aqui no último, aí eu volto com vocês. Então, aqui, ó, eu fiz os 7 pontos altos, cada um com o picô. Sobrou o último ponto alto. Nesse último ponto alto, eu vou colocar um ponto alto. Não vou fazer picô nele, tá bom? Aí, eu venho naquelas 3 correntinhas que a gente deixou e fecho com um ponto baixo. Laço e vou iniciar aqui novamente. Um ponto alto e um picô. Sempre o último, eu não vou colocar o picô, porque eu vou fechar lá na correntinha com um ponto baixo. Então, essa vai ser a repetição dessa nossa carreira, tá bom? Um ponto alto com um picô sobre cada ponto alto que a gente tem. Então, vamos ficar com 7 pontos altos com picô, o último sem o picô e vamos fechar na argolinha com um ponto baixo. E essa vai ser a repetição da nossa volta. Pronto, galerinha. Então, chegando aqui, ó, no último ponto alto, eu vou fazer o ponto alto que a gente não faz com o picô e vou prender com um ponto baixíssimo aqui na onde a gente começou, que a gente fez aquele ponto alto. E aqui a gente já pode arrematar o fio. Minha tesoura tá cega. E aí a gente arremata o fio. Então, essa parte já tá pronta. Aí a gente vai pegar o nosso barbante vermelho, que é a cor que eu estou usando aqui, que eu fiz a flor. E vamos vir aqui, ó. Eu vou contar 1, 2, no terceiro aqui, eu vou prender o meu fio vermelho. Então, aqui, ó, eu vou prender o barbante vermelho que eu estou usando. Ó, aqui tá o babadinho que a gente acabou de fazer, tá? Então, eu vou contar 1, 2. No terceiro, eu prendo. E vou iniciar a fazer o mesmo que eu fiz ali na parte de cima. Vou começar primeiro fazendo 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou vir aqui, ó, na próxima quadradinho do lado e vou prender com ponto baixo. Aqui fica mais fácil para vocês visualizar o que a gente fez ali no outro. Ó, no meio de cada ponto alto vai ter uma argolinha. E assim a gente vai dar a volta todinha, fazendo 3 correntinhas. Aqui, ó. No próximo, um ponto baixo. A gente vai dar a volta todinha assim, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Pronto. Cheguei então aqui no final, vou fazer as 3 correntinhas. E vou fechar com um ponto baixíssimo aqui no lugar onde eu comecei. E vou fazer igualzinho eu fiz lá na parte de cima. Vou caminhar aqui com ponto baixíssimo. Vou fazer um ponto baixo aqui na primeira argola. Passo para a próxima argola e vou fazer os meus 8 pontos altos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 e 8. Tudo aqui no mesmo espacinho. Passo pro espaço aqui da argolinha ao lado, coloco um ponto baixo. Faço 3 correntinhas de separação, pulo para a próxima argolinha e prendo com um ponto baixo. Laço, venho na próxima argolinha e vou repetir novamente os 8 pontos altos. Terminando, eu vou fazer novamente essa parte aqui de ponto alto sobre ponto alto com o biquinho. Do mesmo jeito que eu fiz aqui na parte de cima, eu vou fazer agora aqui com vermelho. Terminando o vermelho, eu vou fazer com a parte cru, com a linha cru, prendendo ela aqui, ó, na última parte. Bom, vamos fazer a parte vermelha, depois eu volto para finalizar aqui a última carreira com vocês. Mas essa parte vai ser feita igual a que a gente acabou de fazer, tá? Ela vai finalizar assim também, com ponto alto, com picô em cima. O último ponto alto a gente não faz picô, já prende na argolinha que a gente vai ter aqui entre os pontos altos, tá bom? Terminando então essa parte, aí eu volto para finalizar aqui com vocês a parte de baixo. Pronto, galerinha, então mais essa fileira aqui foi finalizada, tá? Vai ficar assim depois. Aqui eu não tenho como mostrar pra vocês a peça inteira. Então, depois eu vou deixar as fotos aí de algumas que eu já fiz. Bom, pra gente finalizar, então a gente prendeu aqui nessa terceira fileira. Agora a gente vai prender o cru novamente nessa última fileira pra gente poder fazer a última parte. Então, eu prendo aqui. E aqui o que acontece? Se a cliente quiser arrastando no chão, não tiver problema com isso, você faz da mesma forma que a gente fez esses dois, a gente vai fazer essa parte aqui, tá? Então, vamos iniciar. Vamos fazer as 3 correntinhas e prender no quadrado ao lado. 3 correntinhas e prender no quadrado ao lado. Terminando essa parte, a gente vai fazer aquela parte dos 8 pontos altos. Se ela não quiser arrastando no chão, nessa parte aqui você já faz os 8 pontos altos com o ponto picô e prende no ponto, na argolinha ao lado, tá bom? Porque aí já fica menor, não fica arrastando tanto no chão. Que nem esse que eu vou fazer mesmo, a cliente quer que não arraste muito no chão. Porque essa última parte, ela fica praticamente assim, no chão, tá bom? Então, assim, se ela não quer que fique arrastando muito no chão, essa última parte você já vem fazendo. Aí, você coloca 8 pontos altos com um picô, prende com um ponto baixo e faça o 8 ponto baixo com o picô aqui na próxima argolinha e prende com um ponto baixo, tá? Não esquecendo de o último ponto alto, não faça picô. Então, são 7 com picô e o último sem picô. Já prende na argolinha, tá bom? Aqui não tem erro, tá? Ou se você quiser seguir esse mesmo passo a passo aqui, você faça isso nessa última volta também, tá bom? E assim, a gente fazendo essa última volta, nosso trabalho já está finalizado. Eu sei que essa capa dá um pouquinho de trabalho, mas ela fica muito bonita. E assim, o diferencial do crochê é esse, né? Não adianta você fazer o crochê, mas não ter umas peças diferentes, mais trabalhada, né? Que é o que dá o diferencial aí pra gente tá ganhando um dinheirinho bom, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Se ficou alguma dúvida, deixam no comentário, a galerinha sabe que eu tento responder a todos. E não esqueça de deixar um joinha. E você que ainda não é inscrito no canal,
se inscreva para estar sabendo aí sempre das novidades que a gente posta, tá bom? Então eu vou finalizar aqui a minha capa e vou deixar a foto aí no final para vocês darem uma olhada de como ela fica, tá bom? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Obrigada, meninas, por mais essa vez aí participar aí com a gente. Um beijo e até a próxima aula.